Boa noite, Kevin. Boa noite, Kevin. Kevin, vamos ver hoje indução magnética. Coisa boa. Rapaz, vem comigo. A questão é o seguinte. Um fio retilíneo. Fio, vou dizer aqui o fio. Temos um fio. O povo está chegando. Pensei que ia ser só o Pedro. Fala, Miguel. Bem-vindo, Miguel. Fala, Miguel. Boa noite. Boa noite. Vamos aqui o pessoal do fio. Beleza. Fio. Muito bem. Um fio retilíneo longo colocado em um meio cuja permeabilidade magnética é μ0. Esse μ0, nome feio pra caramba, é a chamada permeabilidade magnética. Magnética. Legal. E tem o valor. Esse aqui é uma constante. Mas vocês não precisam decorar não, tá? Isso geralmente a questão dá. Então, Pedro, μ0, 6 π vezes 10 elevado a menos 7 T. T de Tesla vezes metro sobre ampere. Então, esse M, unidade de comprimento, e esse A, unidade de corrente elétrica. Ambos estão nas unidades do SI, Sistema Internacional de Unidades. Ok. Muito bem. Então, continua. É percorrido por uma corrente elétrica a uma distância de 50 centímetros do fio. Então, calma. Vamos devagar aqui para não atropelar. Por esse fio passa uma corrente I, que ele não deu valor ainda. Não deu valor ainda. É o que ele quer, inclusive. Tá? Uma corrente elétrica I. I é a chamada corrente elétrica. Corrente elétrica. Legal, pessoal. Show de bola. É percorrido por uma corrente elétrica. Ponto final. Aí continua. A uma distância de 50 centímetros do fio, o vetor campo de indução magnética. Pessoal, esse papo de vetor campo de indução magnética, olha que palavrão, né? Nada mais é que o B. Esse B maiúsculo, representa o campo magnético. Então, aonde que nós vamos chegar, Pedro? É o seguinte. Em torno desse fio, existe um campo invisível. Pessoal, todo mundo aqui já brincou com ímã, não brincou com ímã? Sim ou não, Pedro? Ímã. Sim, Renan. Né? Então, pessoal, imagina que tem um ímã aqui na minha mão. Tá? Pena que eu tenho até uns ímãs aqui, mas não vou pegar agora não, que até achar. Deixa tudo separadinho aqui, entendeu? Para poder pegar o pessoal. Para que isso serve esse laboratório. Poder esse laboratório começar a funcionar. Pessoal, imagina um ímã aqui. Já pegou um ímã, aliás, 2 ímãs, e pegou. E tem 2 situações. Se você botar os polos iguais para se aproximar,
você sente que eles não grudam. Se o polo é oposto, norte e sul, gruda. Mas se eu botar norte com norte, ou sul com sul, né? Imagine que aqui são dois ímãs. Quem já brincou disso quando criança? Pega dois ímãs que estão com a mesma polaridade e você sente que não fecha, que empurra. Já fez por acaso isso alguma vez, Kevin? Já tinha, né? Já fez, Miguel, isso, Miguel? Já. Você botar dois polos iguais e você sente que existe alguma coisa no meio que é invisível, né? E essa coisa no meio invisível, Pedro, é o campo magnético. Ele existe. Você não vê, mas ele existe. Por exemplo, a gente não vê, pessoal, a gravidade da Terra. Não vê. Mas ela existe. E vou provar que ela existe. Aqui, nessa região, tem gravidade. A gente não vê. A gente não vê a gravidade, mas vê os efeitos que ela faz nos corpos. Nessa caneta, ela puxa o centro da Terra com a força peso. Então, gravidade, você não vê a gravidade, mas a gravidade atua gerando força peso. É a mesma coisa, pessoal, o campo magnético. Você não vê, pessoal, o campo magnético, mas a sua existência provoca a força magnética, no caso de repulsão ou de atração. Você pode dois ímãs, ou atrair ou repelir. Entendeu, Pedro? Entendi, Hernani. Bom, eu vou fazer letras maiores, ok? Não sei se vai ficar melhor. Por exemplo, aqui, ó. B é igual μ0 vezes I sobre... Não sei se está melhorando. 2 π vezes D. E aí, pessoal? Melhorou ou não? Melhorou, Hernani. Né? Então eu vou usar letras grandes, tá? Para a gente passar o conceito hoje, com calma. Bom, é o seguinte, Pedro, o que eu estou falando aqui com você é o seguinte. Assim como a gravidade, o G, o famoso G, da gravidade, mede a gravidade da Terra, o B mede o campo magnético. Dá para fazer uma analogia. Entendeu, Pedro? Entendi. Hernani, Oi? eu queria saber o que está escrito ali na esquerda da fórmula grande que tu acabou de escrever. Aqui? Não, na esquerda. Aqui? Não, mais à esquerda. Aqui? Isso, o que está escrito aí? Eu botei μ0 é permeabilidade magnética e o μ0 é o seu valor, está aqui no texto. μ0 é igual a 6π vezes 10 a menos 7, a unidade T de Tesla, vezes M de metro por A de ampere, que é a unidade de corrente. Ok, Pedro? Entendi. Tá? Beleza. Então, pessoal, como eu estava comentando, assim como tem G, o G da gravidade vai gerar a força peso. Por exemplo, eu pulo aqui, eu sou puxado para baixo. E quem me puxa para baixo é uma força chamada peso. Então, meu corpo, minha massa, está no local que tem uma gravidade G, aparece uma força peso. E, fazendo uma analogia, no local que tem um campo magnético B, vai gerar uma força magnética. Vou chamar essa força magnética de Fm. Fm, força magnética. Entendeu a analogia, Kevin?
Entendi sim. Entendeu a analogia, Miguel e Pedro? Entendi, Hernani. Aqui, nesse local, gravidade G, força peso. E próximo de um ímã, veja que essa caneta é um ímã. Ela vai criar um campo invisível, que nem a Terra. A Terra, nosso planeta, faz um campo invisível, onde em cada lugar tem uma gravidade. Então, em torno de um ímã, vai criar um campo magnético. E esse campo magnético, pessoal, cada lugar vai ter um valor B. Então, essa é a analogia. Esse B, para o campo magnético, você faz a analogia com G, gravidade terrestre. Entendeu, Pedro? Entendi, Hernani. Agora, pessoal, uma coisa bem interessante. Quando você tem um fio elétrico, e por esse fio passa uma corrente elétrica, os elétrons começam a se movimentar nesse fio, esse fio vai se comportar como se fosse um ímã artificial. Então, é muito curioso isso. Pega o fio e a corrente passa por esse fio. Em torno dele, pessoal, em torno dele vai criar um campo magnético invisível. Entende, Pedro? Sim, Hernani. Pessoal, mas isso acontece se tiver corrente elétrica nesse fio. Ok, Kevin? Ok, Miguel? Ok. E para você, pessoal, calcular esse campo magnético, tem que saber o quê? Vou usar essa fórmula. Mi0. Quando eu falo Mi, pessoal, é uma letra grega. Que é essa aqui, ó. Mi. Parece um U, mas é o U que é essa perninha mais comprida. Entendeu? Um U. Pessoal, eu acho que está passando a chuva. A imagem melhorou ou está na mesma? Tá na mesma. Que pena. Que pena. Ruim isso. Mas tudo bem, pessoal. São questões que eu vou, ao longo do ano, melhorar. Tá? Nossas aulas, a maioria tem uma boa imagem. Hoje, infelizmente, por a chuva, não sei. Eu acho que é a chuva, né? Que choveu há pouco tempo. Porque está oscilando muito. A internet. Não, choveu. Isso afeta, né? Eu realmente quero investir uma internet mais pesada. Daqui a 2 meses eu vou comprar essa antena do Lobos, porque o que vende da propaganda é que até no deserto o bicho pega. Então eu quero ela, entendeu? Aí a gente, o curso vai crescendo, então eu vou investir cada vez mais em tecnologia aqui pra gente. Chega lá. Muito bem, pessoal, continuando. Então, para você calcular, pessoal, esse campo magnético, B é igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes D. Esse I é a corrente, é o que ele quer. Ó. Ele quer. Ele fala o seguinte, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Há uma distância de 50 centímetros. Ah, tá, vou botar isso. Ou seja, pessoal, olha o que aconteceu aqui. A partir do fio, de uma distância de 50 centímetros, galera, tá? O campo magnético apresenta um módulo, quando fala módulo, é intensidade. O campo magnético, vou botar aqui uma letra grande, tá? Uma letra grande. A distância D de 50 centímetros vai ter um campo magnético B de 3 vezes 10 a menos 6 Tesla. Pedro, eu botei uma letra grande, posso fazer até maior. Mas dá para enxergar o que eu escrevi aqui ou não? Galera, agora sim. B, campo magnético, B, né? É igual a μ0
vezes I sobre 2π vezes D. Na questão, ele pede quanto vale, pessoal, o I. Ele quer saber o quanto vale a corrente. Então, veja bem, Pedro, se ele quer a corrente elétrica, que vai vir em ampere, a unidade, para você saber o I, Pedro, tem que saber quanto vale o B e o D. Porque μ0 e π são constantes. Esse μ0 é uma constante. Ele sempre valerá μ0 6π 10 a menos 7. Pessoal, calma, isso aqui você não precisa decorar. A questão vai te dar. E para ser mais completo, a unidade do μ0 é T vezes M sobre A. Então, olha só, o π vocês conhecem. O π, né, vale aproximadamente 3,14. Tudo bem. Legal. Então, veja só, pessoal, e a distância? Essa distância é a distância do ponto até o fio. O fio está mais em cima, né? Vocês conseguem ver o desenho que eu fiz aqui? Do fio? Beleza. Então, ou seja, ele quer saber, pessoal, a partir desse fio eu tenho um ponto. Nesse ponto, eu vou botar aqui um vetor. Não importa como falar vetor, é uma seta. Esse vetor é o vetor B. É o vetor campo magnético. Entendeu, pessoal? Vetor B. Esse vetor B calcula como? B é igual a μ0 vezes I sobre 2π vezes D. Legal, pessoal? É a fórmula. Aí agora é o seguinte. B, vamos fazer a conta. B é 3 vezes 10 a menos 6. B. 3 vezes 10 a menos 6. μ0 é uma constante. 6π 10 a menos 7. Vezes I. I é o que você quer. Sobre 2π vezes D. Esse D é a distância. A distância que ele deu é de 50 centímetros. Mas isso é um problema. Por quê? De acordo com essa constante, eu tenho que trabalhar com comprimento de metro. Tem que passar, então, pessoal, esses 50 centímetros, passar esse 50 centímetros para metro. 50 centímetros, para você passar para metro, é só dividir por 100. Lembrou, Pedro? Passa para metro, divide por 100, ok? Então acontece o seguinte, ó. Corta, deu 5 décimos, só que esse 10 você pode subir. Aí fica 10 a menos 1. Eu botei você na forma de potência para poder facilitar a distância aqui, ó. Então, a distância, que a distância na fórmula, eu vou substituir, ó. 5, 10 a menos 1. Bom, respira. Pedro, eu fiz algo demais? Eu peguei essa fórmula, o B, ele deu, botei aqui, o μ0 é uma constante, botei aqui, o I ele quer, aqui embaixo é 2π, correto? Vezes distância. E eu só converti a distância, que está em sentido para metro. Pedro, até aqui eu fiz algo demais? Não vejo, não, Hernani. Então a distância é só você transformar um 5 sobre 10 em 5 vezes 10 da menos 1 e tal. Tipo, já tem. Já. Exato. Kevin, tu está me acompanhando? Tá sim.
Vem comigo. Corta. Pi com pi. Ok? Corta. 1, 2, 1, 2, 3. Ok? Vamos lá. 3 vezes 10 a menos 6 é igual. 3 vezes 10 a menos 7. Calma lá. Vezes I, né? Esse 10 a menos 1 aqui, pessoal, eu posso subir com ele. Ao subir, vai ficar 10 a mais 1. Então, o sinal expoente. Esse 5 aqui, ele fica embaixo mesmo. Ok. Pessoal, olha que doideira. Vamos lá. Deixa eu apagar essa conversão, né? É o seguinte. Muito bem. Aqui, pessoal. Corta, corta. Corta, corta. Simplificando. Legal. Calma lá, calma lá. Sobrou 10 a menos 6. Sobrou 10 a menos 7, Pedro. Só que foi o seguinte, Pedro, vou pegar o 10 a 1 e botar aqui do lado do menos 7. Só botar só do lado, não fiz nada demais. Eu só estou passando a limpo os cálculos. Entendeu, Pedro? 10 menos 6, 10 menos 7, 10 a 1. E no final 5 embaixo. Beleza. Acabou não, pessoal? Esse 5 aqui eu vou passar para cá multiplicando. Vai ficar 5, 10 a menos 6. Pessoal, como é que é uma multiplicação? Ó, 10 a menos 6 com 10 a 1. Repete a base e soma os expoentes. Menos 7 com 1, menos 6. Vezes I. Kevin, ser sincero, tu tá me acompanhando ou tá perdido? Tô acompanhando. E você, Miguel? Mais ou menos. Mas dá pra entender. Você se perdeu nos cálculos, Miguel? Aí o 10 a menos 6 vai ser cortado e vai ser igual a 5. Isso! Muito bem, muito bem. Esse cara com esse eu posso cortar. Olha que viagem. Deu 5 é igual a I e é igual a 5. 5 o quê? Ampere. Essa é a corrente elétrica no fio. 5 ampere. Entendeu, Pedro? Entendi, né? Pedro, você, sinceramente, acompanhou os cálculos, se perdeu não? É só isso, não. Oi? É só isso, Fernando. Pedro, quanto tempo você não fala isso? Gostei. É uma frase do ano passado que a gente usava muito. Eu com o Pedro, Sheila. É só isso, Pedro? É só isso. É só isso. É só isso, Pedro. Só esse cálculo. Tá demais. Entendeu, Pedro? É só aplicar essa fórmula. Só. Foi só conta. Tem questões, talvez dar uma volta, né? Daquele cálculo todo, a gente viu questões mais complicadas, mas essa não. É só da questão de fórmula. O cuidado que você tem que ir maior, pessoal, é a unidade. D é distância. Aí você olha para a sua unidade aqui, Pedro, ó, está em metro. Significa isso? Que o comprimento tem que ser em metro. Está em centímetro. Então, o que você tem que ficar muito atento, pessoal, são a unidade da constante. Ela vai ditar as unidades que você vai trabalhar. Moleza, Pedro? Tranquilo? Beleza. Kevin, entendeu, Kevin? Entendi, sim. Kevin, você já deu lá no colégio esse assunto, que é campo magnético? Acho que não. Então, Não,
Se não deu, quando der já vai ter uma noção, né? O Miguel eu sei que não deu, porque ele está no primeiro ano. Mas é legal, porque o Miguel já está se antecipando, já está buscando adiantar a matéria. Miguel, você nunca viu isso, né? Mas... Não? Miguel, essa questão foi só a aplicação de volta. Se liga nisso. Foi o que eu falei. Se tem o fio, se passa a corrente, cria em torno dele um campo magnético. E esse campo magnético, pessoal, ele varia em função da distância. Pessoal, pensa comigo. Tu está aqui na Terra, nosso planeta. Você na superfície, tu tem uma gravidade. Mas se você subir de avião, ela diminui. E de foguete, menor ainda. Estão entendendo, pessoal? Quanto mais tu está longe da Terra, a sua gravidade diminui. Então a gravidade ela não é constante, pessoal. Ela é variada em função da distância. Por isso que essa fórmula dá para fazer uma analogia da gravidade e do campo magnético. O campo magnético, o Pedro, quanto mais distante, menor. Quanto mais próximo, maior. É que nem ímã, né? Para quem brincou de ímã, quando você está perto do ímã, ele tem mais força magnética. Mais distante, menor. Pegou, Pedro? Por isso, ó, campo magnético em função da distância. Foi? Então, até para trabalhar mais essa fórmula, o Miguel, quanto mais corrente, mais campo. E quanto mais distância, menos campo. Repara que o B e o I, eles estão numa posição que eu posso falar que eles são diretamente proporcionais, pessoal. Quanto mais I, mais corrente, mais campo magnético. Agora, o D está embaixo. É uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a distância, menor o campo. Eu fiz aqui em relação à Terra. Quanto está mais distante da Terra, pessoal, menor vai ser a gravidade. Mais distante. Então, esse campo na Terra, gravitacional, e o campo magnético, eles têm o mesmo raciocínio. Entendeu? Está mais distante da Terra, menor campo de gravidade. Está mais distante do ímã, também menor gravidade. Há uma relação. Então, B, o I, é diretamente proporcional. E B com D é inversamente proporcional. Legal, Kevin? Legal, Miguel? Legal, Pedro? Belezinha, show de bola, maravilha. Muito bem. O que eu posso comentar aqui? O Miguel, são duas coisas, tem o conceito e os cálculos. O conceito, ser sincero, você entendeu ou não? Mas os cálculos eu estou entendendo. O cálculo foi mais tranquilo. Então, o conceito, tá? Eu vou dar uma enfatizada. Associa. Eu posso apagar. Alguém pode printar do grupo os cálculos e botar? Valeu, Pedro. Pessoal, só para enfatizar esse conceito. É por isso que eu tenho que começar a separar, Sheila, os meus pequenos experimentos. Às vezes é um ímã, às vezes é uma bola, às vezes é uma sabe coisa que eu vou guardar na cozinha? Eu vou pegar rapidinho e trazer um elemento, para vocês visualizarem, né? Às vezes desenhar é difícil, passar a visão. É o que eu estava falando. Tu tem a Terra, o nosso planeta. A gravidade da Terra, pessoal, não é a mesma, não é constante. Você aqui na superfície, você vai ter uma gravidade. Vocês já perceberam que o astronauta, quando está lá longe da Terra, ele não está como? Flutuando. A gravidade, ela é menor. Então, se eu fizer aqui uma seta, para representar a gravidade, um vetor,
Aqui eu vou botar uma seta. Aqui seria uma gravidade menor. Entende, Miguel? Sim, professor. Então a gravidade, Miguel, ela é invisível. Você não vê, mas ela existe. Entendeu? E ela afeta a gente. Você deve lembrar, Miguel, que o peso é massa e gravidade. Então, ou seja, você na superfície, a gravidade é uma, o seu peso é o que nós temos aqui, normalmente. Mas se você começar a subir, Miguel, o seu peso é cada vez menor. Aí tende você a ficar flutuando no espaço. Quando você flutua, isso indica que a Terra está fazendo muito pouca força em você, ou praticamente nenhuma. Pode você flutuar, então o seu peso praticamente virou zero. Entendeu, Miguel? Vou fazer aquela famosa ferradura, né? Que o pessoal usa muito para fazer imã. Aquele U, né? O imã. O imã, pessoal, mesma coisa. Digamos que tivesse um imã gigante. Aí você bota uma pessoa aqui. E o imã longe. A pessoa longe do imã. Então é uma analogia, Miguel. Na superfície da Terra tem uma gravidade. Pertinho do ímã você vai ter um campo magnético, B. E longe você vai ter outro campo. Então eu vou botar um vetor aqui, uma seta, para indicar o campo magnético aqui. E aqui uma outra seta para indicar o campo magnético menor, que ele está mais longe. Então o campo magnético, Miguel, depende da distância. Por isso que na fórmula aparece uma distância embaixo. Que quando é embaixo, assim, ó, é uma relação inversamente proporcional. Significa isso? Que quanto maior a distância, menor o campo. E esse I em cima indica o seguinte, que quanto maior a corrente, maior o campo. Então, no caso aqui, uma coisa muito doida. Um fio, Miguel, que passa uma corrente elétrica, cria em torno dela um campo magnético. Se você botar uma bússola perto de um fio que passa a corrente, tá? Pode ser um fio da tua casa, você vai ligar lá uma lâmpada, um aparelho eletrodoméstico, se tu botar uma bússola do lado, a bússola fica doida. Porque o campo magnético criado vai influenciar o campo magnético da bula. Entendeu, Miguel? Por isso que no campo magnético tem a distância. Então aqui a fórmula mostra que o campo magnético depende da distância. Quanto maior a distância, menor o campo. É uma relação inversamente. Ou, quanto menor a distância, maior o campo. É o caso aqui, ó. É que nem você que não fica longe da Terra. Quanto mais longe da Terra, menor campo. Quanto mais longe do ímã, menor campo. Entendeu, Miguel? Deu? Começou a dar uma clareada? Então, para isso, tem essa fórmula. Para medir o campo magnético próximo a um fio. E quanto mais distância, menor campo. Mais proximidade, maior campo. Entendeu? Sim. Beleza. Calma aí que tem um tilt aqui. Ficou tudo preto. Não sei porquê. Nossa, aí caiu. Miguel, tá ouvindo, Miguel? Ah, legal. Ah, foi um spam que entrou. Maldito spam. Belezinha. Pessoal, hoje vou fazer só exercício, tá? Amanhã a gente rende mais. Até porque Deus quiser eu vou ter problema na internet, vou torcer para isso. E já dei essa base para vocês aqui agora, tá?
eu vou acabar sempre um pouquinho mais cedo para dar uma descansada entre uma aula e outra para render mais. Você vai perceber que minha aula vai ficar mais dinâmica. O Pedro que me ligou no passado, né, Pedro? Se reparar bem, a minha aula hoje está um pouco mais cansada. Por quê? Estou dando aula o dia inteiro. E se eu não tenho um intervalo entre as aulas para descansar, aí quando chega no final do dia eu estou morto. Entendeu? Se eu vou ser essas aulas agora tempo de 50 minutos, pode dar um tempo rápido, pegar uma água, descansar, uma vitamina, vou no banheiro, isso vai me dar fôlego para dar uma aula sempre num ritmo mais intenso. Tá bom? Rapazes, então por hoje é só. Amanhã eu vou continuar, durante um bom período aí, né? Essa matéria, para vocês poderem entender. Então, exercícios que o Pedro colocou no grupo, tá? Com sugestão, tentem fazer. Não conseguiu? Vai para a internet, pesquisa, cai dentro mesmo, entendeu? Não conseguiu de jeito nenhum, tranquilo. Eu faço amanhã para vocês poderem progredir. Tá legal, Pedro? Tranquilo. Pedro, Miguel e Kevin, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.